Senhora Presidente, senhores deputados, o Ministro Nuno Crato entrou na 5 de outubro anunciando determinado o seu lema: rigor e exigência para todos, sem exceção, disse o Ministro. E para alguns poderia de facto parecer um bom princípio. Acontece que passaram apenas 3 meses desta entrada triunfal no Ministério da Educação e a multiplicação de atrasos, ilegalidades e atrapalhadas várias parece não ter fim. Hoje, dia 22 de setembro, uma semana depois do momento em que todas as escolas deveriam estar a trabalhar em pleno, há centenas de escolas que ainda não contam com todos os professores de que necessitam e, portanto, há milhares de alunos que não podem começar a trabalhar nas suas disciplinas. Aliás, o processo de recrutamento de professores contratados transformou-se num processo vergonhoso. Depois de terem ficado milhares de vagas por preencher nas colocações divulgadas no final de agosto, veio a público, em finais da última semana, que inexplicavelmente o mecanismo de contratação que foi disponibilizado pelo Ministério da Educação passaria agora a determinar que, mesmo que as escolas necessitem dos professores para todo o ano letivo, só podem contratá-los por um mês. Não se percebia porquê. Se a escola sabia que ia precisar, imaginemos, de um professor de História até ao final do ano, porque é que só lhe poderia fazer um contrato até meados de outubro? Era o cenário da precarização total. Instalada a confusão, o Ministério da Educação veio dizer que os professores seriam contratados durante o tempo que eram necessários à escola. Da primeira vez, admitamos, poderia ter-se tratado de um erro dos novos responsáveis do Ministério da Educação. Mas eis que, depois destas declarações, abriram novas bolsas de recrutamento de professores que continuaram a permitir apenas contratos mensais. À segunda, senhores deputados, convenhamos, ou é a incompetência dos novos responsáveis, ou é mesmo esta a vontade política do novo Ministério da Educação: contratar os professores ao mês. E então o Ministério da Educação resolveu sacudir as suas responsabilidades e culpas e dizer que eram as direções das escolas que não sabiam, afinal, contratar professores. Como se no panorama de redução de efetivos das escolas públicas, que se mantém há anos, as escolas não soubessem fazer estas contratações. E agora sabe-se que centenas de professores com anos e anos de serviço docente correm o risco de ficar no desemprego e estão a ser ultrapassados por candidatos com graduação menor só porque se candidataram a colocações anuais. Dizia um professor dos muitos e-mails que têm chegado a vários deputados desta Assembleia: tenho mais de 10 anos de serviço, pedi avaliação, tive aulas assistidas e obtive muito bom. E agora verifico que as vagas às quais concorri anualmente foram transformadas em vagas temporárias até ao fim do ano e ocupadas por professores 2.500 números atrás de mim. É pois assim que o novo Ministério valoriza o mérito e a experiência. Trapalhada e injustiça é o saldo atual do processo de colocação de professores. Nestes últimos dias, senhores deputados, o Ministério já se disse e já se desdisse, já tentou lançar as suas culpas para outros e mantém uma atrapalhada inaceitável, desrespeita o trabalho dos professores e das escolas. Para um Ministro que anunciou ser o paladino do rigor e da exigência, estamos, portanto, conversados. É que há milhares de professores contratados que todos os anos asseguram o trabalho das escolas públicas com os alunos, que mantêm as suas vidas na instabilidade e na precariedade. É inaceitável, senhores deputados, repito, é absolutamente inaceitável que se façam contratações ao mês com estes professores. É preciso acabar com esta humilhação e esta injustiça em relação aos professores contratados e tornar estes professores efetivos para aquilo que são as necessidades efetivas destas escolas. Mas se falamos de atrapalhadas no Ministério da Educação, há mais. Também esta semana foi publicado o despacho que define os apoios da ação social escolar para o ensino básico e secundário. Senhoras e senhores deputados, estamos perante um despacho que é ilegal, que desrespeita a legislação aprovada por esta Assembleia, porque faz aplicar indiretamente a condição de recursos aos escalões de ação social escolar. Como se recordarão, em 2009, o então Governo do Partido Socialista fez publicar uma legislação que fazia corresponder os escalões da ação social escolar aos escalões da Abono de Família, ou seja, famílias que estavam no escalão primeiro dos rendimentos da Abono de Família correspondiam ao escalão A dos apoios da ação social escolar, famílias no segundo escalão da Abono de Família correspondiam ao escalão B da ação social escolar. Ora, em 2010, o Governo do PS
fez aqui aprovar, e recorde-se com o beneplácito da bancada do PSD, a chamada condição de recursos, isto é, um novo modelo mais restritivo de contabilização de rendimentos das famílias no que toca aos apoios sociais e incluía nesta restrição a ação social escolar. À época, o grupo parlamentar do CDS apresentou um projeto que retirava a ação social escolar da aplicação desta nova condição de recursos. Esse projeto foi aqui aprovado com os votos de toda a oposição, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, e é hoje a Lei 15/2011 da Assembleia da República. Pois agora, o governo do PSD e do CDS mantém a aplicação da condição de recursos porque mantém a legislação que faz a correspondência entre os escalões do abono de família e os escalões da ação social escolar. Ou seja, para o governo do PS e do CDS, a condição de recursos aplica-se à ação social escolar, embora de forma indireta, porque se aplica ao abono de família. Ora, se assim fosse, senhores deputados, então a proposta que o CDS aqui nos apresentou na última legislatura e que é agora Lei da República, seria uma lei absolutamente inútil. E não é, e foi por isso que o Bloco de Esquerda votou favoravelmente a esta proposta. O despacho dos apoios da ação social escolar, que foi agora publicado, é que é ilegal e que está a retirar a milhares de famílias o direito a apoio no âmbito da ação social escolar. Veja-se, numa família que tenha um filho a frequentar o 7º ano de escolaridade, em que o pai ganhe 500 euros e a mãe ganhe 600 euros, sem a contabilização da condição de recursos, teria apoios 50% na alimentação e 79,30 euros para a compra de manuais escolares, pois com a condição de recursos não tem apoio absolutamente nenhum. Com o despacho emitido pelo governo do PSD e do CDS, é isto que esta família vai receber, absolutamente nada. Senhoras e senhores deputados, esta é uma ilegalidade e há duas possibilidades para que aquela que é a Lei número 15/2011 que esta Assembleia aprovou e que retira a ação social escolar da abrangência de condição de recursos possa ter sido ignorada. Das duas, uma. Ou estamos perante uma nova incompetência do Ministério da Educação e, portanto, o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, indicado pelo CDS, desconhece aquelas que são as leis da República que resultaram de iniciativas políticas do CDS e então tem que corrigir rapidamente esta atrapalhada, ou então o Sr. Secretário de Estado faz uma interpretação legal que esta lei da Assembleia da República é absolutamente inútil. E então, o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, indicado pelo CDS, admite que esta proposta do CDS era uma fraude política e, portanto, que a condição de recursos se aplica à ação social escolar. Mas seja qual for a interpretação do Sr. Secretário de Estado, a lei é absolutamente clara. A ação social escolar não pode ser afetada pela condição de recursos. Estas famílias têm direito à ação social escolar e o Governo não pode ignorar este direito. A somar a todas estas trapalhadas, há subtilezas enganosas na nova forma de informação prestada pelo Ministério da Educação. Já ultrapassou em 2 minutos o seu tempo. Termino, Sra. Presidente. Foi ontem anunciado o novo regulamento de atribuição de bolsas do ensino superior e dizia o Ministério que a bolsa máxima se mantinha ao mesmo. Mas confrontamos os diplomas e não é assim. Regulamento emitido por Mariano Gago, bolsa de referência 12 IAs. Regulamento emitido pelo Ministro Nuno Crato, 11 regulamentos de IAs. E os senhores poderão tentar matraquear esta informação, mas a verdade é que esta é uma norma restritiva. Senhoras e senhores deputados, é tempo de dizer ao Sr. Ministro Nuno Crato que aplica a si próprio o seu lema, rigor e exigência. É isso que precisamos do Ministério da Educação. Muito obrigada.